Estamos de volta com mais um bloco do programa Saúde em Foco. Vamos continuar aqui com o Dr. Marcos Assis, psiquiatra, e vai continuar a nossa questão anterior, doutor, que eu deixei, né, em loco. Eu queria saber como que a gente pode identificar algum parente, algum vizinho, algum amigo que possa ter algum transtorno, né, de ansiedade, que a gente possa, tipo, dar um toque, ei, amigo, então, sabe aquela... Consulta lá, né? Vamos dar uma olhadinha, você está precisando de um profissional. Entendo. Então, acontece dois tipos de situações frequentemente. Uma é a pessoa vir espontaneamente. Então, a pessoa acha que precisa vir e vem. Que já conhece, já identificou em si, né? Eu não estou me sentindo bem, eu não estou conseguindo trabalhar e eu preciso de alguma ajuda. Às vezes, por um certo tabu, preconceito, vai primeiro num clínico, num cardiologista, isso é extremamente comum. E depois o clínico faz alguns exames e encaminha para o psiquiatra. Vê que aquilo não tem uma causa física e sim emocional. Então, às vezes, vai num pneumologista por falta de ar, e é um ataque de pânico, ou vai num cardiologista. É ótimo fazer alguns exames primeiro, dar uma checada, porque realmente pode ter um problema cardíaco, pulmonar ou de tireoide, seja lá o que for. Então é bom fazer uma checagem. Depois, esgotado, eliminado as causas clínicas, aí há uma avaliação psiquiátrica e psicológica. Eu sempre falo as duas coisas porque eu sempre trabalho com a psicologia, né? Eu, como psiquiatra, trabalho junto com psicólogas ou psicólogos homens. A maioria são mulheres, mas tem os homens também. Então, muitas vezes a pessoa ela vem porque ela quer, ela sente que ela precisa. Um problema é que, às vezes, na família, alguém fala que isso é frescura. Esse é um grande problema, né? A pessoa que fala... essa ideia que eu estava tendo, que alguém pode dar um toque, é ao contrário. Então... Pode acontecer também. Tem várias situações. É muito comum, como a pessoa nunca sentiu uma depressão, por exemplo, ela não entende. É a mesma coisa que você falar de música para surdo, ou falar de cores para quem sempre foi cego. Ele não vai entender do que você está falando. Então é muito comum taxar aquilo como frescura, o que é lamentável, né? Acontece também o contrário, uma pessoa que está doente, a família percebe, as pessoas percebem, querem trazer e a pessoa não quer vir. Então isso acontece bastante também. Então pode ser um quadro depressivo, pode ser ansioso, pode ser com problemas de droga, né? No transtorno bipolar, quando a pessoa está na fase hipomaníaca, mania, que ela está feliz demais, ela também não quer tratar porque ela se sente muito bem daquela forma, né? Muito melhor do que estar na fase depressiva, então ela não quer tratar, ela não quer vir, né? E são muitas vezes essas pessoas que precisam vir, né? Às vezes a família convence, às vezes não. É bastante complicado também. Então existem essas duas situações. A situação ótima é quando a pessoa percebe, a família percebe e apoia. O apoio familiar é extremamente importante. Doutor, ansiedade, eu ouvi muita gente falar assim que compulsão alimentar é devido à ansiedade. Então isso também pode ser chamado de transtorno, algum transtorno? É um transtorno. Tem os transtornos alimentares propriamente ditos, que é a anorexia, bulimia, o transtorno de compulsão alimentar periódico, né? Mas o que a gente mais atende são as pessoas que acabam comendo muito por ansiedade, né? A ansiedade crônica, leve a moderada, leva a pessoa a comer muito. A ansiedade muito grave, a pessoa geralmente para de comer. Ela está com um problema muito grave, ela não consegue descer nada, né? E a pessoa que come muito? Sim, isso é bastante comum. Então ela come muito por ansiedade, geralmente guloseimas, coisas que são gostosas, né? Chocolates, doce, bolo. Aquela sensação de saciedade, de prazer. Né? É a oralidade, né? Usando um termo freudiano, né? Tentar preencher um vazio, tentar amenizar uma dor com alguma coisa gostosa, é imediata. Como é, por exemplo, também o uso de drogas. Então, a oralidade, né? Então a pessoa usa uma droga, pode ser o álcool, por exemplo, ou uma comida, para aliviar uma ansiedade de uma forma geral. Às vezes a pessoa passa um bom tempo fora de casa, trabalhando, estudando, e ele não come tanto assim, mas na hora que chega em casa, ela quer descontar, né? Então aí começa a comer, janta, come um lanche, às vezes levanta de madrugada para comer, né? Essas pessoas acabam tendo um sobrepeso, né? E passam, às vezes, no endocrinologista, o que é muito bom, dosar alguns hormônios, tiroidianos, isso, aquilo.
né, para ver se não tem nenhuma outra disfunção. Sempre uma coisa acaba acarretando a outra, né? Isso. O sobrepeso. Primeiro vem a ansiedade, a vontade imensa de comer, e aí começa a acarretar a saúde física. Física, né? Também. O que a gente preconiza como tratamento nunca é só medicamento. Então a gente podemos medicar para aliviar a ansiedade, mas a pessoa deve, por exemplo, fazer atividade física, também alivia a ansiedade, vai ajudar a diminuir um pouco o peso. Passar a um nutricionista, é bastante importante isso, fazer as refeições adequadas, ter uma reeducação alimentar, fazer uma psicoterapia para tentar descobrir o porquê de tanta ansiedade, o que pode ser modificado. Então, é o que a gente chama uma abordagem holística, né? Uma abordagem completa da pessoa. Por que de tanta ansiedade? E o contrário, depressão. Também podemos chamar de algum transtorno? É um transtorno bastante grave, né? As depressões, uma boa parte, elas se tornam crônicas, né? Mesmo com o tratamento melhora, há uma grande melhora, mas não é uma remissão completa. Então a pessoa se torna depressiva por muitos e muitos anos. Ou tem uma remissão, desaparece todos os sintomas e depois volta. Porque muita gente pode confundir, eu sou triste, eu tenho uma tristeza, eu sou deprimida. Qual que é a diferença então, de tristeza, depressão e se ser triste é normal? Ser triste o tempo todo não é normal. Estar triste por algum fato, por algum motivo é normal, né? E é até importante a pessoa ter esse nível de sofrimento para tentar amadurecer, tentar resolver conflitos, crescer como pessoa, né? O sofrimento ele pode ser bastante útil, mas ser triste o tempo todo não, né? Porque isso acarreta um sofrimento muito grande. A tristeza profunda, ela vira depressão? Pode ser depressão. A definição de depressão tem vários parâmetros, várias definições. Eu gosto de uma assim que é principalmente a baixa autoestima, a pessoa se vê muito negativamente, ela não tem prazer na vida, ela não tem vontade, não tem interesse, né, em coisas que antes ela até tinha interesse, perdeu o interesse, nada mais dá prazer, ela acaba tendo uma visão muito negativa da vida, uma visão negativa do futuro, ela perde a esperança, né? Todo esse conjunto de sintomas são importantes. E é importante salientar que não é um momento, não é um dia, é um estado assim que, no mínimo, por definição, seriam 2 semanas. Né? 2 semanas já? Mas ainda eu considero particularmente um tempo até curto. Temos que, às vezes aconteceu alguma coisa. Então vamos supor que uma moça termine um namoro, ela já vai ser taxada como deprimida, porque ela está vendo assim, né? É uma fase. É uma fase, é uma tristeza, é uma reação de perda, né? Que a gente chama um luto, embora não faleceu ninguém, é um luto, é uma perda. Então tem que tomar cuidado para não taxar isso de depressão e já medicar. Sim. Tá? Às vezes até uma psicoterapia só seria melhor, né, nesses casos. Então a depressão ela é um transtorno mental grave, tem que ser tratado, tem que ter um apoio da família, né? Dia 10 de setembro é o Dia Internacional de Combate ao Suicídio. Tá? A gente é uma preocupação muito grande, não só os deprimidos cometem suicídio, tem os casos de transtorno de personalidade, transtorno bipolar, a esquizofrenia, e em alguns casos não tem um transtorno mental diagnosticado, mas o suicídio sempre é uma preocupação. No Brasil varia um pouco da região, mas vai aproximadamente de 4 a 6 casos por 100 mil habitantes. Então, Ourinhos, assim, a gente esperaria de 4 a 6 suicídios por ano. É o que não acontece, graças a Deus, né? Então, o pior é que acontece. Na região temos mais ou menos isso mesmo. E as tentativas chegam a ser 20 vezes maior os números. Isso é subnotificado. Né? Entendi. Casos, por exemplo, de suicídio não violento, que a gente chama de intoxicação medicamentosa, que acontece em idosos, eles não são postos como suicídio. Os suicídios eles acontecem principalmente em jovens, adolescentes e jovens e idosos. Né? Os idosos ficam muitas vezes como intoxicação medicamentosa. E, na verdade foi um suicídio. Exatamente. Né? Há uma projeção da Organização Mundial de Saúde que em 2020 teremos 1.500.000 suicídios no mundo. Então,
É um número assustador. Então a gente vai começar a pensar melhor, né, doutor? Sim. Daqui pra frente, a gente vai se cobrar menos e viver mais. Sem dúvida. Né? Que daí talvez, né, a gente consiga mudar esse número. Sim. Né? Vamos tentar pensar mais na gente, na nossa saúde. Qualidade de vida. Qualidade de vida e parar com esse negócio de taxar, porque nós somos todos iguais, né? O importante é viver com muito amor, muita saúde. Doutora, a gente vai chamar rapidinho o nosso intervalo comercial e a gente volta daqui a pouquinho com mais um pouco da nossa entrevista com o Dr. Marcos Assis.